Sim, perfeitamente. Sim, ok. Ótimo, ótimo. Me chamo Maria Luísa, sou fellow de cirurgia refrativa e ceratocone pela Santa Casa e fiquei com esse tema extremamente grande e complexo para abordar, que é o procedimentos refrativos combinados. E como é um tema muito amplo, eu vou focar mais em duas associações, que é o anel intraestromal com o crosslink, e falarei um pouquinho também do crosslink, o PRK. Lembrando, como a gente estava falando anteriormente, se a gente pensar em procedimentos refrativos combinados, a gente pode pensar em N procedimentos. E desses N procedimentos, cada literatura vai falar de uma forma e vai ter vários pensamentos diferentes também. E com isso eu vou falar, vai ser uma aula até um pouquinho maçante, porque eu vou citar vários autores, e nesses, cada autor vai falar qual seria a conduta deles de acordo com esses procedimentos. Então, para dar início à aula, vou falar um pouquinho do que a gente já aprendeu durante esse ano sobre o crosslink. O crosslink utiliza o protocolo de Dresden, onde faz uma anestesia tópica, realiza a remoção epitelial, usa esse fotoindutor, que é a riboflavina mais utilizada, associada com a luz ultravioleta. E o conceito básico do crosslink é fazer a criação de ligações covalentes entre as cadeias de polímetros, onde o objetivo é tornar o tecido corneano biomicamente mais resistente e estável. Lembrando que a córnea por si só já ocorre de forma fisiologicamente mais resistente com a idade. Então, qual foi o pensamento dos autores em combinar os procedimentos do anel intraestromal com o crosslink? Lembrando, a princípio, o crosslink é para prevenir a progressão da doença, atuando nas fibras de colágeno, e o anel intraestromal gerar o remodelamento da córnea para melhorar a qualidade visual e, consequentemente, a metropia. Não consequentemente, né? Lá nos primórdios, o anel foi feito para corrigir a metropia e depois viram que poderia corrigir a ectasia corneana. Então, a decisão de realizar cada procedimento segue as mesmas regras do procedimento individual, como a gente já viu nas aulas anteriores, suas indicações e suas contraindicações. No entanto, nesta aula, vai gerar discussão qual é a necessidade de combinar esses procedimentos. Se a gente vai realizar o crosslink e o anel de modo único ou de modo combinado. Que eu vou falar um pouquinho dessas duas formas. E se é necessário cuidados especiais, quais são as dicas, as complicações e os achados na literatura. Então, a associação do crosslink com o anel intraestromal, ela pode ser de forma única ou de dois estágios. Na revisão de literatura, isso daí foi retirado de um livro em que Hobbes e Dupes teorizaram que a implantação do anel pode retardar ou interromper a progressão da ectasia corneana devido à redistribuição do estresse da córnea. E outros pesquisadores, nessa mesma revisão de literatura, consideram que esses procedimentos têm objetivos distintos, diferentes. O crosslink para estabilizar e a implantação do anel para reabilitação visual. Entretanto, em um artigo até recente, do ano passado, em junho, fez uma revisão de literatura em que aborda 10 autores aí, com N intersignificativo, o Corson N124, o posterior de 61, e com follow-up até bom também, 5 anos, 2 anos, alguns meses, e todos, exceto um, que é esse Abdel, que viram que o anel causou instabilidade, mas causou mais instabilidade porque teve alta taxa de extrusão. O resto, todos perceberam nos seus estudos que teve estabilização. Ok, houve alguma variação dessa estabilização, mas você percebe que é uma porcentagem até significativa, 90,3, 74, 97, tem uma estabilização bastante com o anel. E alguns estudos que eu também vi em artigo, principalmente na faixa etária de adulto. Quando a gente associa a cirurgia do anel com o crosslink em dois estágios,
um autor, Elbas, com et al., analisaram 16 horas tratado com cirurgia sequencial. Esses dois autores que eu vou falar, o Elbas e o Kaki et al., os dois foram cirurgia em dois estágios, em que pegou uma cirurgia sequencial, primeiro implantou o anel e depois o crosslink, e o outro grupo somente tratado com o anel. E o resultado do primeiro foi semelhante, foram encontrados em ambos os grupos, sem complicações significativas. Já no CAQI, ele avaliou um N maior, de 166 horas, mas também teve a comparação em dois grupos. Primeiro, o primeiro grupo, um anel mais o crosslink, e depois o outro grupo, somente o anel. E este estudo mostrou valor semelhante tanto para a acuidade visual não corrigida, para a acuidade visual corrigida, o equivalente, o astigmatismo, os valores serotométricos médios em ambos os grupos. Já outro estudo, que é o dos Coscuncevel et al., ele comparou qual procedimento ser realizado primeiro. Então, o primeiro grupo foi feito o implante e depois o crosslink, e o segundo grupo foi feito o crosslink primeiro e depois o anel, com intervalo aproximadamente 7 meses. E o resultado do trabalho foi os melhores resultados observados no grupo que foi implantado primeiro o anel e depois seguido pelo crosslink. Este grupo ganhou linha de visão, diminuição do astigmatismo, embora não tenha havido diferenças estatisticamente significativas na acuidade visual sem correção, no K-médios, e ambos os procedimentos melhoraram os valores da cerotometria. Você vai ver que é muito texto, porque eles fizeram muitos estudos para mostrar isso aí, ou seja, nenhum chegou a uma conclusão final. Agora, cirurgia de estágio único, ou seja, no mesmo procedimento, implantou o anel e fez o crosslink. O Chan et al. Conduziram um estudo de alguns olhos, comparou o implante do anel sozinho com a associação depois do anel com o crosslink e encontraram resultados simultâneos, iguais, ou seja, sem complicações. Gordillo, em estudo de 119 olhos, realizou o crosslink por 5 minutos, mais implante do anel, e mostrou melhora da acuidade visual sem correção média, melhora da acuidade visual com correção média e o CAMAS. No entanto, ainda é incerto o uso do crosslink por apenas 5 minutos, para interromper a progressão da doença. Outro estudo também foi a associação do anel com crosslink em uma cirurgia em estágio único, em 85 usuários, e relataram também bons resultados visuais. E o outro também, a mesma coisa, em que comparou a associação do anel com crosslink e o anel sozinho, e perceberam também não perceberam diferença estatisticamente. Esse estudo aqui, eu coloquei ele até separado, porque em vários locais fala dele, que é o Legar et al., que realizou um estudo, 54 pacientes tratados com implante de anel com crosslink simultaneamente, realizou o protocolo do Dresden com o fotoindutor da riboflavina, ou um implante de anel sozinho. E eles observaram melhores resultados no grupo com o anel sozinho em relação ao equivalente esférico, a cerotometria, aberrações totais de ordem superior. O astigmatismo melhorou mais no grupo da cirurgia combinada do que no grupo tratado apenas com implante. No entanto, esse estudo teve algumas limitações. Foi retrospectivo, envolveu um pequeno número de pacientes com diferença na amostragem e perda de acompanhamento. Os autores teve a teoria que o efeito do crosslink acontece no dia após a cirurgia e restringe o efeito do implante do anel intraestromal. Aí, eu achei uma tabela, neste mesmo artigo que eu citei, de junho de 2024, a associação do crosslink com o anel. É o que eu falei anteriormente. Por exemplo, esse Coscuncevel, que foi usado 48 óleos, a associação do crosslink com o anel versus o inverso, o anel primeiro e depois o crosslink. Todos teve melhora, tanto na acuidade visual não corrigida, quanto a acuidade visual corrigida. E também houve melhora na cerotometria, no K-médio, todos teve melhoras nesses valores
nesses parâmetros aí. Então, o que que a gente chega à conclusão dessa cirurgia combinada do anel com crosslinks? O cuidado pós-operatório é semelhante ao necessário após a implantação do crosslink e do anel serem realizados isoladamente, os mesmos cuidados a gente tem que tomar. Achados que as cirurgias combinadas podem levar maiores taxas de raise progressivo e engrossamento, no entanto, a combinação do crosslink acelerado ou do crosslink padrão, que é o protocolo de Dresden, com a implantação do anel, parece ser segura e eficaz. Agora eu vou falar um pouco sobre a associação do crosslink com o PRK, que a gente chama de crosslink plus. Esse termo de crosslink plus refere à combinação do crosslink com qualquer cirurgia refrativa que utiliza o laser, e foi nomeada em 2011. A gente sabe que está tendo muito mais médicos experientes, e com isso está tendo a associação da cirurgia, está tendo mais segurança de realizar a cirurgia refrativa com o crosslink. Porém, é meio contraditório, né? Como que a gente indica? A gente sabe que não pode indicar uma cirurgia refrativa em pacientes que têm ceratocone e a gente já vai fazer o crosslink, é meio contraditório. Estudos mostram que a cirurgia refrativa e o crosslink simultâneo têm resultados comparáveis ou melhores em termos de estabilidade refrativa isolada. Essa informação é meio errônea, mas eu coloquei aqui porque estava no artigo. E estudos demonstraram que o crosslink é eficaz na interrupção da progressão da ectasia pós-refrativa. Isso a gente viu mesmo, que naqueles casos mais frustos, né, que surge uma ectasia pós-refrativa, a gente pode realizar o crosslink. E não está claro se o crosslink reduz a incidência da ectasia iatrogênica. Este é uma tabelinha que estava naquele artigo, e a gente percebe que nesses autores aqui, a maioria deles tem como complicação o raise pós-operatório. Por exemplo, neste estudo aqui de 125 olhos, teve uma porcentagem que apresentou essa opacidade, cicatriz estromal. Outro estudo também teve essa opacidade com associação do PRK com o crosslink, e alguns também não teve nenhuma alteração. A gente não sabe se foi devido, como que foi feito o estudo, se foi prospectivo, retrospectivo, se um N foi menor. Então, a gente fica indagando aí. E aí, neste estudo, falou até da associação da mitomicina, depois do PRK que utiliza, né? Mas também apresentou essa opacidade corneana. Essas foram as minhas referências. Teve mais, só que é muito autores, que senão eu ia colocar vários, que eu só fui colocando nos slides. Esse é o principal, coloquei até o livro aí, a capa dele. Obrigada. Perfeito, Maria Luísa, Bem, Maria. obrigado. É, Chamar o doutor Reinaldo para fazer as considerações aqui, professor. o Arnaldo tá por aí? Eu estou nas vezes dele, ele tinha um compromisso hoje. Oi, Reinaldo. Bom, O Lucas Pires está presente. Eu consegui chegar agora em tá. Sete Lagoas, mas eu acompanhei a aula desde dentro do carro. O Arnaldo está no evento, ele está fazendo o curso dele hoje. Tá. Muito bem, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta primeiro para a Maria Luísa, antes da gente fazer essas considerações? Eu tenho uma dúvida, doutor Rafael Oliveira. Diga lá. Ô, Diga lá. Malu, em relação a crosslink com PRK, eu já vi em alguma referência, não lembro bem onde, eu acho que tem uma certa preferência de quem faz, de escolher um perfil de ablação topo guiado, né? Você viu alguma coisa sobre isso ou não tem essa preferência? Não, eu acho que não tem preferência, mas pode usar tanto o topo guiado quanto o transepitelial. Não falou nada descrito qual seria o método O PRK perfil, né? utilizado, não. Mas eu Ah, vi essa descrição, ou do transepitelial, do PRK,
falou até de outros tipos lá de PRK utilizados. Não, beleza. É só para ver se tinha essa. Faz um pouco de sentido, né? Não sei se. Mas é isso. Então, vamos deixar. É isso. Obrigado. Mas, se Mais eu- alguém quer fazer alguma na pergunta prática, para eu não Maria sei Luísa? qual que utiliza mais. Bom, gente, é interessante. É muito boa a sua apresentação, viu, ô Maria Luísa? Muito Realmente é difícil, doutor difícil, Renato. porque Nossa. é muito difícil, porque não são procedimentos bem estabelecidos pela literatura. Se você falar assim que você citou aí uma série de combinações possíveis. Agora, a gente tem dificuldade de comprovar a eficiência do crosslink isoladamente. O anel, com sua imprevisibilidade refrativa, mais um outro procedimento cuja eficiência a gente nem tem condições de comprovar. Tem pacientes que você acredita que está tendo uma progressão, porque teve aumento de K máxima, maior do que 1 em 1 ano, e alterou a refração e tal. Você indica o Proslink, o paciente não faz. Alguns anos depois ele volta, o ceratocone dele está a mesma coisa. Ou seja, se você tivesse feito o crosslink, você teria falado assim, tá vendo que coisa boa, o crosslink estabilizou o ceratocone. Vamos lembrar que 25% dos ceratocones evoluem em criança. A maioria não evolui independente de qualquer coisa. Então, eu não sou a favor de procedimentos off-label. E não sou a favor também de aumentar ainda mais a imprevisibilidade dos resultados. Nós sabemos que não é comum, mas normalmente a gente tem um aplanamento pós-crosslink. Considerando que ele tenha feito o efeito, ou seja, teve um raise, o raise bom lá do Theo Seiler, ele pode aplanar um bocado da córnea, mas tem casos que pode ter um aplanamento progressivo. Isso somando com o aplanamento do anel, você vai ter um resultado absolutamente imprevisível. Então, você pode, então, fazer todo tipo de combinação. O anel, depois o crosslink, o anel mais o crosslink, sequencial ou simultâneo. São uma quantidade muito grande de combinações. O outro faz um crosslink por 5 minutos. Quer dizer, que protocolo é esse? Quer dizer, cada um inventa acorda com uma ideia e vai lá e junta uns pacientes e faz um trabalho que é muito questionável, esses resultados, né? Então, uma vez, você citou um monte de trabalho. Uma vez só você citou uma complicação. Você falou assim, ó, fulano de tal relatou que aumenta a incidência de raise. Gente, o crosslink, você fazer um PRK com anel, isso foi estabelecido como um protocolo aceito, chamado Protocolo de Atenas, que na verdade não é para se fazer uma correção refrativa, é para fazer uma remodelação, onde você tira no máximo 50 micra e, de preferência, topoguiado, alguém falou disso aí, cujo objetivo, então, é você regularizar essa córnea para que você possa ter a possibilidade de usar uma lente gelatinosa, por exemplo, facilitar a vida do paciente. Então, você faz o anel e tira 50 micra e, dessa forma, você regulariza essa topografia. Por isso mesmo, você deve fazer, então, topoguiado, de preferência. Eu vou mostrar para vocês amanhã, eu não vou mostrar nenhum caso de de procedimentos combinados, porque eu não faço. Se eu não falo que eu não faço, então eu não posso ter caso, né? Então, como a gente recebe muito paciente complicado, a história desses pacientes às vezes é muito confusa. Então a gente não pode afirmar o que foi feito, porque eu evito pedir relatório para o colega para não causar mais turbulência, mais ruído na relação. Mas eu vou mostrar para vocês uma série de casos, série de trabalhos, de conclusões
sobre esses tratamentos combinados, motivo pelo qual eu não os faço. Eu não sei, eu gostaria de ver a opinião do Lucas, tem muita experiência com anel, muita experiência com crosslink e com refrativa. Cláudio também, eu queria ver a opinião de vocês sobre essas diversas possibilidades de combinação. Simultânea, sequencial. Lembrando que, como eu falei com vocês, se você pega um procedimento que tem uma previsibilidade relativa e pega um outro que você não sabe nem se vai ter eficiência, é difícil comprovar algo, você faz o crosslink esperando que não aconteça nada. Isso é difícil comprovar a eficiência do crosslink. Bom, mas vamos lá, Lucas, o que você acha dessa situação de procedimentos combinados, PRK com crosslink, crosslink com anel, anel com PRK? Bom, diga lá, o que você acha disso aí? Bom, boa noite a todos. Em primeiro noite. lugar, parabéns para a Maria Luísa. A Maria Luísa, antes da aula começar, a gente estava ali nos comentários prévios ali. É óbvio, né, Maria? Você não ia conseguir abordar tudo que existe, pelo que o professor Reinaldo falou, porque às vezes nem tem descrição literária, didática, para você falar assim, um livro didático fala isso, faz assim, você pode fazer tal. Bom, em segundo lugar, quero agradecer o professor Reinaldo, porque para me dar abertura para falar, ele me deu tempo para acabar de comer meu pão de queijo que eu estava comendo aqui, que eu cheguei morrendo de fome. Então, eu agradeço, porque agora eu já consegui engolir. Muito bem. O professor Reinaldo falou assim, eu não faço procedimento combinado. Se a gente tiver a mente um pouco mais aberta e falar assim, não, nós estamos aqui falando que procedimento combinado é você fazer duas técnicas no mesmo momento ali, né? É fazer PRK e crosslink para que o crosslink tente garantir que o PRK não vai causar uma ectasia corneana, ali, naquela mesma cirurgia. Beleza. Mas então, se esse é o entendimento, falar que você faz um implante de anel hoje e resolve esperar 2 semanas para fazer um crosslink 2 semanas depois, para esperar o resultado do anel, ou esperar 6 meses para esperar o resultado do anel, para falar assim, aplanou quanto? E agora eu vou fazer o crosslink. Ou o contrário, vou fazer um crosslink primeiro, vou aguardar o resultado da remodelação micromolecular da estrutura da córnea, nos seus elos de ligação. Vamos ver como é que a córnea vai reagir com isso. E aí, 6 meses depois do crosslink, eu programo o implante do anel, porque eu já esperei um resultado prévio que o crosslink está fazendo. Então, essa separação de 6 meses, por exemplo, poderia não ser considerado um procedimento combinado, porque está sendo feito com uma data de 6 meses. Só que tudo isso, né, para o interesse do paciente, a gente não pode, às vezes, ficar detendo em pensamentos pequenos, pensamentos fechados. Quando o professor Reinaldo fala que não faz procedimento combinado, eu duvido muito. Porque da minha forma de pensar, eu acho que ele faz sim. Ele consegue melhorar um resultado prévio que não ficou tão bom. Então, ele está tentando combinar alguma coisa ali. Para vocês entenderem onde que eu quero chegar com isso, eu gostaria de fazer uma pergunta assim, para todos. Vamos supor que eu sou o paciente hipotético e chego para você, doutora Maria Luísa, e falo assim, ô, doutora Maria Luísa, eu estou agora com 53 anos e eu estou tendo uma catarata precoce, tá? Eu tenho que operar de catarata. Minha visão está ficando ruim, eu quero dirigir à noite melhor, não estou enxergando direito à noite, e eu quero que você me faça a escolha para mim, que já fiz um procedimento, eu fiz um LASIK no laser Tecnolas 217G100, e o método lá do Tecnolas, que tinha lá, né? Tissue Saving, Aspheric, Planiscan. Eu fiz um método lá do 217, chamado de Supracor, doutora Maria Luísa. Qual é a lente que você vai me indicar, então, para a cirurgia de catarata? Qual seria a lente intraocular? Uma lente tórica, uma lente asférica, uma lente esférica, uma lente EDOF,
foco estendido, uma lente trifocal. Doutora Maria Luísa, cirurgiã refrativa. E a minha pergunta não é só para a doutora Maria Luísa, não. São para todos vocês, fellows, poderem responder. Qual é a lente que vocês vão me indicar? Porque vocês estão combinando uma cirurgia de catarata com uma cirurgia refrativa que foi feita previamente. E nem estou falando que foram vocês que fizeram. Mas vocês têm que saber combinar Lucas, com isso. Lucas, deixa eu só interromper só um pouquinho, antes que o pessoal possa responder. Quando a gente se refere a procedimentos combinados, você está falando dois procedimentos que são simultâneos ou sequenciais, e houve esse planejamento. Vou fazer esse, depois eu vou fazer. Quando você faz, por exemplo, eu faço o anel, dali 6 meses, 1 ano, eu percebo que esse anel não estabilizou o ceratocone. Eu vou e faço o crosslink. Eu não considero isso um tratamento sequencial, porque o crosslink ele foi feito porque o primeiro tratamento não funcionou. Eu não fiz o crosslink porque eu fiz o anel. Eu fiz o crosslink porque o anel não estabilizou. Ou seja, foi uma progressão natural da doença cujo primeiro tratamento não funcionou. É diferente do que nós estamos vendo na literatura. A literatura, eles estão dizendo o seguinte: nós vamos fazer primeiro esse, depois o outro, vamos fazer os dois juntos, já de uma forma pré-definida. Quer dizer, não foi uma questão. Você não está esperando o resultado de um tratamento. Da mesma forma, você fez um LASIK, seu exemplo, e anos depois você vai ter que fazer uma cirurgia de catarata. Isso, para mim, também não é um tratamento combinado. Você fez o LASIK, mas você não planejou o LASIK pensando na cirurgia de catarata. Você fez o LASIK pensando naquela metropia. Depois, se o paciente vai precisar de uma cirurgia de catarata, é uma outra história. Eu não considero, nessas situações, isso como tratamentos combinados. Tratamento combinado é quando você previamente determina que você vai fazer 2 procedimentos, seja sequencial, seja simultâneo. Ok, eu entendo isso, concordo perfeitamente, mas eu estou querendo fazer um exercício. Não, vamos deixar o pessoal responder agora. Começar a pensar um pouco mais fora da caixa. Porque isso, no futuro, e eu acredito que esse futuro vai ser cada vez mais próximo, mais real, para que todos tenham o poder de raciocinar, de ter uma intuição, se não tiverem segurança, chegar para a gente perguntar: nossos antigos professores, apareceu um caso assim, eu estou pensando em fazer isso, o que vocês acham? Mas então que a intuição já parta deles. Esse é o objetivo da minha pergunta sobre esse meu caso hipotético. Muito bem. Mais uma vez, o professor Reinaldo, da sua tremenda sabedoria, deu tempo para vocês pensarem numa resposta. Doutora Maria Luísa, qual lente intraocular você me indicaria? Não estou te ouvindo, está com o microfone ligado? Teve alguma alteração corneana do LASIK? Sim, a minha córnea foi alterada da minha Mas córnea original. somente da... Porque eu fiz um procedimento que foi um LASIK e a escolha da máquina do programa foi o programa Supracor. Então, o nó que está dando na cabeça de vocês é porque vocês ainda não tiveram, né, massivamente, em exercício de discussão, o entendimento, fala assim, o que é o processo Supracor? Alguém lembra de algum comentário que já foi feito em aulas passadas o que é o Supracor? Se alguém lembrar, pode abrir o microfone aí e dar algum palpite. Hoje, talvez, Lucas, eles tenham ouvido falar mais do Presbione do que do Supracor, que o Supracor já deixou de ser comercializado, né? Já não existe mais existe a plataforma. Eu não sei se ainda estão fazendo o Supracor. Eu não tenho essa informação. Agora, hoje está muito em voga o Presbione, né? Das AIS. Os pacientes fizeram Supracor. Existem pacientes. Eu tenho paciente, você, Reinaldo, tem um paciente, o Arnaldo tem um paciente, né? Então, o Supracor foi realizado. Pode ter sido pouco, mas foi realizado.
E em outros estados do Brasil, com certeza, foram mais realizados. Então, onde que eu estou querendo chegar? O Reinaldo deixou muito claro. A técnica combinada é aquilo que você chega, o paciente vira e fala assim, muito bem, você tem um ceratocone e eu quero propor para você, já que eu estou percebendo que você está tendo uma evolução, uma franca evolução, eu quero indicar o crosslink, né? E o crosslink ele vai só tentar frear o avanço, dar uma robustez melhor para a sua córnea. Você pode ter uma retração discreta nas fibras de colágeno. Com essa retração, o crosslink pode provocar um aplanamento generalizado da córnea, sem nenhuma previsibilidade se vai melhorar mais o astigmatismo do que o componente esférico, mas vai haver uma retração generalizada da córnea, e assim eu ainda quero propor o implante do anel. Beleza. Então ficou muito claro, o paciente escutou isso e topou. Vai fazer o crosslink, o anel pode ser no mesmo dia, faz o crosslink hoje, espera o paciente revitalizar a córnea e faz o anel daqui uma semana, daqui 2 semanas, tal. Mas mesmo que tenha um intervalo pequeno de tempo, era o pacote proposto, né? Como cirurgiões refrativos, é preciso conhecer todas as técnicas de cirurgias combinadas. Por quê? Se você tem, de novo, um paciente com ceratocone, então vocês vejam que o assunto puxa mais para o lado do ceratocone do que puxa mais o assunto para um lado que um paciente tem uma condição refrativa, não tem a ceratocone, e você vai fazer um procedimento combinado num paciente que tem um problema refrativo e não ceratocone. Você vê que o ceratocone sempre puxa mais o carro para o lado dele. E assim, só para exemplificar, se vocês já, no raciocínio de vocês, tem um paciente com ceratocone, o paciente oficialmente, comprovadamente, né? Vocês falam assim, o paciente tem uma refração de -15 de miopia, com -4 de astigmatismo. Mas a córnea do paciente tem um K mínimo de 52 dioptrias por 56 dioptrias. Então, esse paciente tem 4 graus de astigmatismo confirmado pela ceratometria. Mas, se o paciente tem 52 dioptrias, como que explica que esse paciente teria 15 graus de miopia? Então, isso já foi mais debatido durante as aulas. A gente já falou que vocês têm que ter um raciocínio na cabeça de partir de um pressuposto, não é regra oficial para todo paciente, mas é um pressuposto que se essa córnea desse paciente tivesse 43 ou 44 dioptrias, e se essa córnea de 44 dioptrias alcançasse 52 dioptrias, em teoria, esse paciente teria uma miopização provocada pela córnea de 8 dioptrias, e não de 15. Então, se vocês aprenderem esta regra, este cálculo, isso está descrito no livro do Frederico Bicalho. Está lá. Se vocês não leram, tem que ler. Se vocês não estudaram, tem que estudar. Se vocês não entenderam, tem que entender. Para que faça uma proposta para o paciente, sabendo que o paciente que fizer um implante de anel não vai conseguir ter uma correção das suas 15 dioptrias de miopia. O anel vai melhorar, em teoria, o que ele é capaz de melhorar, ou seja, o encurvamento da córnea. Então, se o paciente tiver um cardápio apresentado a ele, que você, com o anel, vai tentar tratar o defeito da córnea, trazer essa córnea para 44 dioptrias, e das 7 dioptrias que restaram, esse paciente tem que ter a proposta de um implante de lente fáscica, e esse implante de lente fáscica, mesmo que seja feito 2 meses, 3 meses após o implante do anel, para esperar o resultado da córnea, para calcular melhor o grau da lente intraocular, então esse procedimento ele é um procedimento combinado. Mesmo que leve 6 meses, para você falar assim, eu quero 6 meses de resultado do anel para eu poder acertar mais no implante da lente fáscica. Esse procedimento, na minha opinião, no meu conceito, e qualquer um da sala pode discordar de mim, inclusive o professor Reinaldo. Mas, para mim, esse procedimento é um procedimento combinado. Ok?
Não, mas aí não tem dúvida, Lucas. Você Sim, fez o primeiro procedimento sabendo que não ia resolver o problema, então você já estava planejado fazer o segundo, que era o implante da exato. rede. Isso é combinado. Eu falo que o procedimento, eu não considero que seja combinado quando você faz um segundo procedimento que não estava planejado ser feito. Ele foi feito por uma situação particular daquele caso. Não é você, Exato. porque quando a pessoa fala assim, eu faço um procedimento combinado, ele sai fazendo anel e crosslink em todo mundo, ele sai fazendo PRK e anel em todo mundo. Então, quer dizer, acha que isso é uma boa conduta. Eu não acho que seja uma boa conduta. Eu acho que isso deve ser feito de forma muito cautelosa e, por exemplo, o protocolo de Atenas, que talvez seja o mais bem estabelecido, eu nunca fiz. Eu coloco o anel e já coloco depois uma lente. Frequentemente a gente consegue colocar uma lente gelatinosa tórica, ou coloca uma lente híbrida, e quando o paciente não adapta com uma lente rígida. Mas assim, eu evito tirar tecido de uma córnea que já tem mectasia, mesmo com o anel. Perfeito. E eu também faço da mesma forma, né? Eu não concordo também com a técnica de você querer fazer um PRK no paciente numa córnea fina, numa córnea que você tem receio de se tornar ectásica e querer fazer um crosslink para garantir um resultado, né? Eu também tenho a mesma conduta. Afinal de contas, você, o Arnaldo, me ensinaram quase tudo que eu sei. Não vou falar tudo, mas quase tudo que eu sei foram vocês que me ensinaram. Então, eu também sou de uma linha de ter mais conservadorismo e esperar resultado após resultado e não misturar técnicas para você falar assim, qual foi a técnica misturada que deu o melhor resultado? Esse resultado foi alcançado melhor por A ou por B? Então, é, outro exemplo, né? O paciente que fez no passado. Então, tá lá no passado, fez uma RK, uma ceratotomia radial. O paciente hoje está com catarata, tem uma córnea com a sua asfericidade alterada, que gera uma qualidade ruim, uma qualidade com a pupila à noite, pegando as incisões, ou seja, fazer uma cirurgia de catarata com implante de uma lente intraocular, combinada com o implante do artefato, né, do orifício estenopeico, porque eu vejo assim, essas discussões sobre a antiga extrafox, né? E aí os comentários são muito claros quando vira e fala assim, não, porque não é uma lente, não é uma lente, não tem poder dioptríco, poder refrativo. É um artefato, é uma fenda estenopeica. Não, mas também não é uma fenda, porque fenda é fenda, é um orifício, né? Então, eu acho que no nosso português ainda está faltando até uma palavra mais adequada. É um orifício estenopeico? Beleza, que seja. Quem quer que tiver uma outra ideia melhor, eu acho que cabe sugestões aí. Mas, no conhecimento refrativo, né, das nossas unidades de refrativa, de duas instituições, o fellow não pode sair daqui, mesmo que não tenha tido experiência de fazer isso. Mas uma vez que a antiga Extra Focus vai agora ser fabricada pela Medifacus, vai ter um nome alterado, vai chamar Stena. Ela está sendo fabricada na nossa cidade. Então nós não temos desculpa para falar assim, eu desconheço, não. Para você acreditar que você vai ter prática, você vai ter experiência, você tem que acreditar que você vai fazer, porque é impedimento de falar assim, é um artefato importado, vem lá de fora, não tem importador, muito difícil de fazer. Não, vamos acabar com essa conversa. Vamos esperar que seja lançado logo, né? Que essa história da Medifax já está virando uma novela, já tem muito tempo que está se dizendo isso. Eu gostaria também agora de ouvir o Cláudio Cury. Você terminou aí, Lucas? Não, sim, era só dar esses exemplos, né? Não, entendi, Na ótimo. estena, na catarata, ou seja, as combinações de cirurgia são muito maiores. Falei com a Maria Luísa no começo que uma cirurgia de pterígio mal programada e mal executada pode dar um resultado refrativo muito ruim para um paciente que precisa operar de catarata logo em seguida. Então, a abrangência do tema é enorme e a gente tem que Você se lembra?
Ô, Lucas, você me lembrou de um caso de um paciente que eu vi hoje no consultório. Eu já apresentei esse caso para vocês. É de um médico, um cirurgião, que fez uma cirurgia de pterígio e teve uma cicatriz no eixo visual muito importante. Não se conseguia fazer, inclusive, uma topografia adequada. E esse paciente me procurou porque ele estava perdendo, inclusive, a estereopsia dele estava prejudicada e era um cirurgião. E ele estava realmente muito insatisfeito com a visão. E eu propus para ele fazer um PTK, que ele tinha um autoastigmatismo e também, como ele tinha uma opacidade muito importante, eu programei ele para ficar míope. Como eu queria tirar no estroma anterior, o OCT na parte central, mostrava que a opacidade não era muito profunda, eu fiz um PTK, PRK, para tirar essa opacidade. E depois eu fiz um tratamento para deixá-lo míope, sempre na superfície. Resultado, ele ficou ótimo, ficou com a visão de 0,2, 0,3, sem correção. Muito satisfeito. Só que voltou tudo. Ele esteve lá no consultório, hoje tem quase um ano essa cirurgia, e voltou praticamente toda a hipermetropia e o astigmatismo. Porém, voltou, porque o PRK, PMRH em hipermetropia não é uma técnica muito indicada. Como eu tirei muito na córnea, houve uma regressão, porém, curiosamente, a opacidade não voltou. A córnea está limpinha. Então, agora, eu já programei com ele fazer um H-LASIK para corrigir a ametropia, já que a opacidade já foi resolvida. É só lembrando, você me lembrou agora dessa questão do pterígio. Então, Cláudio, qual que é a sua opinião a respeito desses procedimentos combinados? Toda vez que a gente participa de reunião ou de congresso, a gente participa de uma reunião toda segunda-feira lá no Trindade, e alguém mais experiente diz e fala assim: olha, eu acho que o melhor, eu acho que assim dá mais certo. A gente tem que começar a questionar essas coisas, a gente tem que começar a se preparar mais, né? E essa fala inicial de eu acho já não funciona, não pode. Se a pessoa que está te escutando tem um pouquinho mais de discernimento, você já perdeu o ponto, dali para frente a pessoa nem te escuta. Então, assim, o que a Maria Luísa fez aí de muito bom foi trazer artigos de coisas que as pessoas estão fazendo. Que a gente também tem que ler os artigos com muito critério, porque nem tudo que se está fazendo tem qualidade científica. Então, teve casos aí, teve artigos apresentados que aí, para publicação, que as pessoas têm se utilizado disso, né? Para ganhar notoriedade, talvez até, não sei, com 16 pacientes, ou 16 olhos, não me lembro aqui. Estatisticamente, isso não tem relevância, né? Então, a gente tomar muito cuidado. Eu não tenho, minha experiência é muito pequena. Eu, sinceramente, se eu tiver que optar, e aí me colocando na pele mais dos fellows do que do Dr. Reinaldo e do Dr. Lucas, que tem muito mais experiência que eu evitaria procedimentos combinados. A não ser que um deles falasse assim, pode fazer. Aí eu faria. Mas evitaria a todo custo, né? Porque a gente não sabe onde vai parar. Você não sabe onde é que o crosslink vai parar, você não sabe onde é que o anel vai parar. Então, o procedimento combinado, salvo algumas pequenas exceções também, tá, gente? Né? Não Aumenta a vamos... imprevisibilidade, né? Bom, Exato. Então, a minha conduta seria evitá-los. E eu acho também que tem mais procedimentos combinados que a gente pode fazer do que os que, né, foram apresentados, que a gente ficou meio restrito a crosslinking e anel e PRK, mas eu acho que o anel e o PRK, a depender do caso, pode ter uma utilidade, né, com esses anéis HM que estão saindo aí. Por outro lado, se eu tenho essa necessidade, eu tenho que talvez democratizar o preço das lentes fásicas. Não depende de mim democratizar esse preço, mas Cláudio, combinar para quê? É o que eu conversei com o Se eu Marcelo da posso... Medifacos ontem sobre as lentes fásicas que eles estão lançando na Intralens, né?
Ele falou que o objetivo da Medifacus é esse, democratizar através da Intralens o tratamento para esses pacientes com alta miopia e até os pacientes também pós-anel, né? Isso. É o Cadu, Oxalá a gente consiga. Estou torcendo, viu? é o Cadu que fez o comentário. Fui eu, isso. Ô, Isso, Cadu, Lucas. pois é. Então, veja bem, o assunto é um fio da meada que nós que estamos aqui nessa reunião, nós somos a lenha que vai tocar fogo nessa fogueira. Ou não. Porque se nós que somos cirurgiões, estamos numa turma que estamos se preparando para ser cirurgiões refrativos, não começarmos a acreditar, a crer que o paciente pode se beneficiar de um implante de uma lente intraocular, porque o preço da lente pode ser barateado uma vez que você tem mais médicos fazendo a cirurgia. Se tem um número de médicos desse tamanhozinho que faz a cirurgia, a empresa que está vendendo vai querer continuar cobrando muito caro de cada lente, porque ela tem que ganhar o dinheiro, o lucro do que investiu, porque ela está vendendo pouco. Então, quando fala assim, lei da oferta e da procura, se um produto é muito procurado, ele tem tendência de subir de preço porque está sendo muito procurado. Tá, tudo bem, mas no momento que você tem um investimento em tecnologia, o investimento já foi pago, né? E a sociedade que utiliza esse produto começa a pressionar mais para baixar o custo, então aí a gente pode realmente ter resultado. A gente pode ter pacientes com o maior número realizando o implante de lente fáscica, porque a cirurgia pode se tornar mais acessível a esses pacientes e a gente vai causar menos iatrogenia, querendo forçar a barra em operar casos de 9, de 10, de 12 dioptrias de miopia na córnea. Eu acho que já basta essa forçação de barra. Né? Nós tínhamos porque a lente é importada, a lente custa é na Suíça, custa caro. Pô, então agora a lente vai ser nacional. Né? E o discurso de falar assim, mas a lente importada é que é a boa. A lente da catarata importada é que é a boa. Isso aí também, os planos de saúde já sacaram, né, esse discurso do médico. Né? Então, enfim, eu acho que tem que ser repensado para que nós pudéssemos aumentar o nosso volume cirúrgico. Eu ficaria muito feliz se eu estivesse operando 5 vezes mais, 10 vezes mais, podendo cobrar um pouco menos, porque no final eu ia ganhar mais, todo mundo ia ganhar mais. E só respondendo a pergunta que eu fiz, só para que eu lancei a pergunta, não respondi, um assunto mudou. Eu ia chutar um aqui, Lucas, para você. Fala, qual lente que você vai indicar para mim, doutor Cláudio? Pois é, o Supracor é um tratamento multifocal, né, para presbiopia. O multifocal eu vou colocar entre aspas, porque a tecnologia, não sei se ela conseguia fazer isso, tanto que não foi assim muito utilizado. Mas a minha primeira opção seria uma lente monofocal. Pronto. Depois, asférica ou esférica? Esférica. E depois, Uhum. só para complementar, se eu por acaso quisesse utilizar uma asférica, eu tenho que saber qual lente tem asfericidade neutra. Vocês entenderam? Nem positiva, nem neutra. Vocês entenderam a resposta do Dr. Cláudio? Porque o Dr. Cláudio, então, ele foi lá e falou assim, peraí, o que é esse Supracor mesmo? Ele lembrou, a gente já conversou sobre isso e tal. E o Dr. Reinaldo lembrou e falou assim, não, pois é, porque o Supracor é algo parecido com o que está sendo realizado mais atualmente, que é o Press Beyond. Opa, então, peraí, então voltou a ter, na conversa do universo refrativo da córnea, voltou a ter um tratamento para tentar melhorar a presbiopia. Então, doutores, o Supracor, quando foi idealizado, ele foi idealizado para fazer o mesmo tratamento com a mesma capacidade binocular para a visão de perto. Então, não se preocupava muito em querer determinar olho dominante e olho dominado, porque a córnea ficava multifocal em ambos os olhos. Essa multifocalidade provoca uma asfericidade, a córnea fica um pouco mais asférica, né? E por isso, por ficar mais asférica, é preciso, no raciocínio da lente intraocular, escolher uma lente esférica e não uma lente intraocular asférica. Ou ainda, como o Cláudio mencionou, uma lente que a sua asfericidade conseguisse, então, neutralizar a asfericidade
do paciente. Então, doutores do curso de fellow de refrativa, se vocês entenderem a importância disso, vocês vão não só reabilitar a visão de um paciente que, enquanto fez o supracor, ele estava satisfeito, a visão de perto já estava funcionando, e não fazer a indicação de uma lente sofisticada que não vai atender o caso dele. Então, se não sabe o que é supracor, e aí querer falar assim, não, eu vou colocar em você uma EDOF, uma foco estendido de um lado e trifocal no outro, vocês vão errar enormemente a escolha da lente. Conhecer a determinação, as técnicas, o nome dos procedimentos é fundamental para o resto da vida, a carreira da vida de vocês. Então, se Muito bem. porque o mundo vai Excelente. exigir de vocês. Excelente, Lucas. Pessoal, um detalhezinho aqui, que a gente falou de lente fásica, né? Eu estava querendo fazer um trabalho e eu queria ver aonde é o maior substrato, né? Que é, obviamente, o setor público. Me informaram uma coisa e eu queria confirmar, tá? Eu ainda não corri muito atrás, não, mas me informaram que o SUS não tem código para lente fásica. Pelo que eu Então, sei, mesmo não. Eu ia falar isso, não tenho, eu também não, eu desconheço. pois é, aí eu não posso fazer o trabalho. Exatamente. Bom, gente, eu acho que a discussão está sendo interessante. Então, vamos lembrar que existem vários procedimentos que são procedimentos múltiplos, não são combinados. Você pode pegar um paciente, ainda existe muito paciente que vem submetido a RK, com uma hipermetropia progressiva, e você pode fazer nele um H-LASIK. Eu já fiz muito H-LASIK pós-RK. O resultado é muito bom. E não são combinados, porque não foram planejados serem feitos nem simultâneo, nem sequenciais, muito menos simultâneo. LASIK, depois você vai ter que fazer uma cirurgia de catarata. Também não são procedimentos combinados. Você vai fazer a catarata independente, quer dizer, você não fez o LASIK planejando fazer a FA, né? E se fosse fazer, você não faria o LASIK. A RK, depois fazer uma FA pós-RK, também é outra coisa, não é um procedimento combinado. Lembrando que essas córneas muito aberradas, a gente tem que tomar muito cuidado com essas lentes premium. E lentes premium você tem que entregar resultado. Não é só fazer uma cirurgia de catarata bem feita. Lembrar que esses casos de córneas muito aberradas, eu acho que o máximo que se deve fazer é ver a possibilidade de colocar uma lente tórica se esse paciente tinha uma boa correção visual com óculos. Então, estaria indicado uma lente tórica, mas nunca uma lente multifocal. Anel, depois uma lente fásica. Aí sim é um procedimento combinado. Você pega um paciente, igual citado o exemplo do Lucas, o paciente tem menos 15 e tem um ceratocone. Vai adiantar para a lente fásica? Não. Nós vamos ter que melhorar essa regularização da córnea para depois pensar em corrigir a ametropia desse paciente. Isso é um movimento combinado. O HM citado pelo Cláudio. Você vai fazer um HM com o objetivo de complementar a correção refrativa, porque o paciente tem uma córnea fina, por exemplo. Isso é um procedimento combinado. Ou seja, o segundo, ele vai ser feito em função do primeiro. Existe uma relação entre os dois, por isso que eles são combinados. Então, o objetivo dessa discussão é exatamente a gente ver que é controvertido. Vocês viram os trabalhos aí? A maioria dos trabalhos fala assim, você faz o anel depois do crosslink, ou faz o depois do anel, fica mais ou menos a mesma coisa. Você faz um anel, depois faz um crosslink 5 minutos. Poxa, quem garante que esse crosslink 5 minutos teve qualquer benefício? Né? Então, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado com esses procedimentos combinados, porque isso não são procedimentos que foram aprovados pelo Conselho Federal de Medicina. Então, você tem que fazer isso a conta e risco. Se tiver alguma complicação, você vai ter que se explicar por que você resolveu fazer um procedimento, um crosslink que não é isento de complicações. Né? Você põe um anel lá, depois dá um baita de um raise pós o crosslink, você vai estar numa situação difícil. Então, tomem cuidado. Eu acho que nosso papel aqui é de passar para vocês um conhecimento daquilo que está bem estabelecido
e depois que vocês já tiverem a experiência de vocês, vocês vão poder começar a fazer de acordo com a experiência de vocês, mas é por conta e risco de cada um. Mas para aprender já a fazer coisas fora do que é regulamentado, eu acho que é uma temeridade, eu não aconselho ninguém. Bom, gente, alguém quer fazer mais alguma consideração, alguma pergunta? Aproveitar o Lucas aí, aproveitar o Cláudio e a Maria Luísa, que prepararam essa excelente aula. Bom, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, então nós vamos ficando por aqui. Amanhã não, quinta-feira, ô Lucas, se você puder participar, Cláudio, vai ser interessante, porque eu vou trazer para vocês as considerações de pessoas com muita experiência, e vocês vão ver que é muito controvertido. Eu não vou trazer considerações de pessoas inexperientes, vou trazer de pessoas muito experientes, o que é que cada um faz. Vocês vão ver que um é a favor, outro é contra, um faz de um jeito, outro faz do outro jeito. Quando a gente tem muitas estradas para o mesmo destino, é porque nenhuma delas é ideal. Porque se uma fosse ideal, não existiriam as outras. Então, vamos tomar cuidado com essa questão dos procedimentos combinados. O objetivo era esse, a gente tomar cuidado. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Pois não? Eu queria agradecer o doutor Carlos Eduardo Salomão de estar aí presente com a gente, né? Fazendo às vezes o doutor Arnaldo. Você está correndo e fazendo academia igual o doutor Arnaldo, Cadu? Porque aqui é assim, tá? Já fui de manhã. Tem que estar. Obrigado aí pela presença. Fui cedo. Obrigado, eu que agradeço. Cadu, inclusive o seguinte, é ótimo, eu sempre incentivo e sempre falo com os ex-fellows também, para continuarem participando, porque vocês vão estar numa situação de poder passar também conhecimento de vocês para quem está começando na especialidade, trazer também casos desafiadores que vocês recebem, o caso de vocês mesmos. É sempre interessante essa troca de experiência. E na semana que vem, eu acho que a semana que vem, nós vamos falar de marketing. Eu tinha falado com o Arnaldo para a gente convidar algum especialista em marketing, alguém que seja formado nessa área, mas ele acha mais interessante trazer a experiência de colegas mesmo que tem transita bem nessa questão do marketing. É uma reunião que eu vou ficar calado, porque eu sou muito ruim de marketing. Então, tudo que eu for ensinar para vocês, eu vou atrapalhar a vida de vocês. Entendeu? Então, parece que você, Cadu, é uma pessoa que tem uma penetração, você trabalha com rede social e tudo isso aí. Lembrando, gente, que o marketing ele não tem nada de errado. Marketing simplesmente ferramentas de venda. Você está vendendo o seu trabalho, um trabalho honesto que você se capacitou para vender, então não tem nada de errado nisso, né? Porque evidentemente, a gente tem, existem códigos de éticas também na publicidade. Então, a gente não pode sair prometendo aquilo que não pode entregar. Mas aquilo que quando você faz a coisa toda com ética, dentro do figurino, isso aí é muito bom, porque o paciente, hoje, ele consulta muito mais rede social do que qualquer outra fonte. Então, é válido e eu incentivo todo mundo a fazer. Então, provavelmente, já até te falo de uma vez, para a semana que vem você participar, para você dizer como é que você está fazendo, como é que você está conseguindo, se é você que faz, se você contrata um profissional, para que a gente possa, ou que os colegas que estão se iniciando, possam também dizer para os seus pacientes que eles são especialistas em síndrome refrativa. Se você não fala com o seu paciente, ele não vai te perguntar. Ele vai procurar quem fala que faz. Então, a gente tem que mostrar, eu falo sempre com o Célio, assim, eu não sei se ainda tem o Bento, aquele que fazia marketing oftalmológico, ele fazia uns pôsteres muito bonitos. Você põe aquele pôster numa moldura, põe no seu consultório, vai estar assim, ó, LASIK, qualquer coisa. O paciente vai ser chamado a atenção dele para aquela possibilidade. Se ele tem alguma curiosidade a respeito, ele vai perguntar, porque ele vai saber que ali é feito esse tratamento. Se você não fala, ele vai muitas vezes procurar um outro colega porque acha que você não faz, que não falou nada. Então, o Cadu vai trazer para mim essa experiência, e ele está tendo muito sucesso.
profissional e seria bom ele compartilhar esse sucesso com vocês aí, para que vocês possam seguir, trilhar o mesmo caminho. Vai ser um prazer. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Cadu. Gente, ó, então, alguém quer fazer mais alguma consideração? Acho que por hoje tá bom. Então tá bom. Então, gente, ó, então até quinta-feira, que nós vamos trazer, então, uma série de considerações de casos combinados para que vocês vejam como que é controvertido, tá? Não terá caso porque eu não faço probabilismo combinado. Falou, gente. Uma boa noite a todos, então. Até quinta-feira. Boa noite. Tchau, valeu, gente. Falou, obrigado. Até mais, boa noite.